Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas estou gravando ele para falar justamente sobre função de segundo grau. Eu espero que antes de você ver essa aula, você já tenha um pouco de noção sobre equação do segundo grau, pois essa aula de hoje, desse vídeo, é um aprofundamento para esse tópico de equação do segundo grau, beleza? Então, vamos lá. Uma função ela é definida através de uma relação numérica entre dois conjuntos numéricos, de forma que eu assumo variáveis para um conjunto, por exemplo, o conjunto A, e eu assumo outras variáveis, outra variável para o conjunto B. No caso do A, temos o x, para o B, o y. No A, a gente vai ter os valores aqui, e no B, os valores aqui. A função do segundo grau ela vai ter uma relação, um tipo de igualdade que relaciona esses valores, esses elementos dos conjuntos, de maneira a descrever uma função que tem como característica uma equação do segundo grau. A função do segundo grau ela tem esse formato aqui, ó, f de x é igual a y, que é igual a que multiplica x ao quadrado, mais b que multiplica x mais c. Não é igual a zero. Igual a zero é quando é uma equação do segundo grau. A função do segundo grau também pode ser chamada de quadrática, tá? Quadrática porque vem de quadrado. E ela tem esse nome, pois o maior expoente das variáveis, no caso da variável x, é o quadrado, né? É o 2. Beleza? Então, continuando. O formato da função, ele é uma espécie de uma... Deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar direitinho aqui. Vai dar certo. Vamos lá. É uma espécie de uma parábola, tá? Deixa eu fazer aqui de uma maneira mais brusca mesmo. Seria algo desse tipo aqui. Uma parábola. Ou um arco. Não, é uma parábola mesmo. O arco de parábola é outra função. Perdão. Uma parábola. Certo? Essa parábola, ela vai, de certo modo, cruzar os dois eixos. O eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. No caso do eixo Y, vai cruzar lá em cima, né? É um prolongamento. Ela continua para cá e para cá também. Esses pontos aqui, em que a parábola corta o eixo X, que é o eixo da horizontal, eles são chamados de raízes da função. Se você lembra um pouco de equação de segundo grau, você sabe que a raiz é quando eu pego uma equação de segundo grau e igualo a zero. No caso aqui, a raiz da função é quando eu igualo o y a zero. Por quê? Porque o y é igual a toda a equação de segundo grau. Então, se eu igualar ele a zero, é a mesma coisa que eu igualar a equação de segundo grau a zero. Beleza? Então, para calcular isso aqui, como é que se faz? Você vai usar o teorema de Bhaskara ou outros métodos, né, como o da soma e do produto, ou o método de Cauchy-Law, que eu já devo ter explicado em sala. Porém, além disso, é importante eu salientar para vocês que existe uma outra forma de representar a função de segundo grau. Outras representações, tá? A primeira delas, que eu vou destacar aqui com vocês, vai ser chamada de
formato de raiz. Como é que ela funciona? Eu vou escrever a função de segundo grau não através dos coeficientes a, b e c, mas através das raízes dessa função. Que é isso aqui, né? Tem que aplicar o Bhaskara para achar as raízes. F de x igual a A. Esse A ele é o mesmo da equação de segundo grau padrão, com os coeficientes. X menos x', que multiplica x menos x duas linhas. O x' vai ser a primeira raiz, x duas linhas vai ser a segunda raiz, certo? Se você pegar uma função qualquer, achar as raízes dela e tentar representar por essa forma aqui, por esse formato, ela vai ficar igual. Vamos dizer, por exemplo, ó, x ao quadrado menos 8x mais 15. As raízes dessa equação é 3 e 5. Aqui ó, temos o A que é 1, o B que é menos 8 e o C que é 15. Caso eu queira representar pelo formato de raiz, ela ia ficar assim, ó, f de x igual a 1 que multiplica x menos o 3 vezes x menos o 5. Caso você vá fazer a distributiva aqui dessas coisas, vai resultar nessa igualdade aqui, nessa equação aqui, certo? Distributiva, relembrando, né? Ó, vou pegar o x multiplicar com o x multiplicar com o 5. O 3 multiplicando com o x e o 3 multiplicando com o 5. O chuveirinho também chamado. Beleza? É para dar o mesmo valor. Mas enfim, esse é o primeiro formato alternativo de se representar uma função de segundo grau. O segundo formato, de maneira bem objetiva, é a forma canônica. A forma canônica, pessoal, ela vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai falar de um conceito que eu ainda não expliquei, mas eu vou explicar logo em seguida. A forma canônica da equação de segundo grau, ela vai falar dos vértices. No caso, o x do vértice e o y do vértice. A forma canônica, ela é feita dessa forma aqui, ó. F de x, que é igual a, o mesmo A, sempre, que no caso dessa vez vai multiplicar quem? X menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice igual a zero. O igual a zero ele não precisa, tá? Quando você está falando de funções, você pode escrever sem igual a zero, né? Porque tem o f de x aqui na frente. Tá certo? E aí, relembrando, xv é o x do vértice, yv é o y do vértice. Beleza? Pois bem, falando um pouco dos coeficientes, explicando um pouco sobre eles. Coeficientes. O A, pessoal, ele tem duas opções para ele. Ou ser positivo ou ser negativo. Ele não pode ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, se isso aqui for igual a zero, né? X ao quadrado vezes zero dá zero. Isso aqui, como é zero, eu não preciso escrever. Nessa situação, ia ficar só isso daqui. Sendo assim, não seria uma função de segundo grau. Porque a função de segundo grau, o maior x tem o quadrado nele. Certo? Pois bem. Então, falando um pouquinho do A, voltando, né? Se o A for menor que zero, a função, o gráfico dela, vai formar uma carinha triste. Aí você pergunta, professor, como assim? Desse jeito, ó, tá aqui o gráfico, ó, ele continua para cá e para cá. Ó. Desenha dois olhinhos aqui, ó. Não parece uma cara triste? Pois é.
Quando o A é negativo, a função tem esse formato. Se você quiser observar de outra forma, você pode falar que tem um buchinho para cima. Ou a concavidade, que é esse buraco aqui, ó, tá virado para baixo. Certo? Das diferentes formas que você quiser falar, tem como falar. Agora, se o A for maior que zero, a função ela vai ter um formato de carinha feliz. Continuando para cá, né? E para cá. Beleza? Tô desenhando assim só para poder dizer que ela continua. Mas enfim. Se desenhar dois olhinhos, você vai ver o quê? Vai formar uma carinha feliz. Beleza? Com isso, já dá para você saber um pouco do formato da equação de segundo grau. Falando do B, o B ele tem alguns cenários possíveis, tá? E vai depender do A. Mas isso aqui eu vou explicar só um, porque os outros 4 são bem menos prováveis de cair em vestibular e é um pouquinho chato de entender. E eu quero deixar essa aula o mais fácil possível para vocês. Se o B for igual a zero, a função ela vai ter esse formato aqui, ó. Primeiramente, tá aqui, né, o gráfico, o plano cartesiano x, y. E o que acontece? Independente de se a função tiver uma carinha feliz ou uma carinha triste, ela vai estar bem no meio do gráfico. O que isso quer dizer? Deixa eu colocar de outra cor para dizer que é uma outra função. Peraí. O que isso quer dizer para a gente na prática? Na prática, isso quer dizer duas coisas. A primeira, essa função, quando b for igual a zero, ela tem as raízes iguais ou simétricas. Aqui, ó, raízes simétricas. Por que simétricas? É como se o eixo y funcionasse como um espelho. No caso, vamos dizer que aqui é 3, aqui seria menos 3. Isso se o b for igual a zero. Então, se você vê o b igual a zero, saiba disso, que as raízes são iguais em valor, só que opostas em sinal. Ou o contrário, se você vê que as raízes elas uma é o negativo da outra, você sabe consequentemente que o b é zero. Uma coisa implica na outra, certo? Na prática é isso. Pois bem, prosseguindo, falar um pouquinho do C. Ah, eu esqueci de falar. E a outra coisa que quer dizer é o seguinte: o nosso vértice, né? Ainda vou falar dele, mas o vértice, no caso, o x do vértice é igual a zero e o y do vértice é igual a c. O mesmo c da função, dos coeficientes. Isso se o b for igual a zero. Tá beleza? Pois bem, prosseguindo. Agora sim, falando do C. Quando o C... O que a gente tem falando sobre o C? O C, pessoal, ele é semelhante ao B da função de primeiro grau. O que o B da função de primeiro grau fazia? Ele mostrava, basicamente, o valor da função quando o x fosse zero. Então, é o f de zero. Porque, ó, o que isso quer dizer para a gente? O f de zero é a que multiplica 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. B vezes 0, 0. 0 ao quadrado, 0 vezes o a, 0 também. Só sobra o c, tá? E esse valor vai ser o valor onde a função vai cortar o eixo y na vertical.
Então, por exemplo, se eu tenho aqui algo como, vamos lá, algo como, por exemplo, isso aqui, ó. Nesse ponto aqui, vamos dizer que seja 7. Então, nesse caso, C igual a 7. Porque é justamente esse ponto, onde a parábola, a curva, né, do gráfico, cruza o eixo vertical, o eixo Y. Beleza? Pois bem, para fechar essa aula de maneira bem objetiva, vamos falar um pouco sobre o vértice. O vértice, pessoal, ele consiste basicamente no seguinte. Vamos dizer que eu tenho aqui uma parábola, algo como essa daqui. Percebam, ó, a função ela tem esse ponto aqui, né? Aqui, ó. Se eu aumentar o x, o que acontece? A função vai descendo o valor, né? Ó, o y vai diminuindo, né? Ó, é uma descida. Aí tem a descida, 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 descida. Chega bem aqui, ó, ela estabiliza e depois, ó, sobe de novo. O vértice é esse ponto. É o ponto onde está tudo estabilizado. Onde é uma linha horizontal. Esse aqui é o vértice. O vértice, pessoal, ele tem duas coordenadas, né? Ele não é um ponto no gráfico. Ele tem o x dele e o y dele. Só que a gente batiza de x do vértice e y do vértice para diferenciar dos demais pontos. Tá bom? Vamos lá. X do vértice, ele tem um valor. Que valor? Menos b sobre 2a. Aqueles coeficientes lá da função. Se eu substituir nessa igualdade, eu vou achar o x do vértice. Já o y do vértice, o formato dele é o seguinte. Menos delta sobre 4a. O que é o delta, pessoal? B ao quadrado menos 4ac. Quando eu multiplico por menos 1, vai ficar o quê? Menos b ao quadrado mais 4ac. Dividido por 4a. Não precisa decorar assim, pode decorar desse jeito, que já você vai calcular primeiro o delta para depois achar o y do vértice. É uma possibilidade, certo? Mas, vamos lá. Se eu tenho o x do vértice e eu tenho a função, se eu jogar esse resultado, vamos dizer que aqui dê 5, no lugar do x na função, eu vou achar como resultado o y do vértice. Então, na pior das hipóteses, esqueceu a fórmula do x do vértice, do y do vértice, vai fazer o quê? Pega o x do vértice, calcula ele e joga na função. E resolve. O resultado que você vai achar é o y do vértice. Beleza? Pois bem, lembra que eu falei que quando o b ele é igual a zero, o y do vértice é igual ao c? Vamos ver isso rapidinho. Ó. O y do vértice ele é igual a menos b ao quadrado mais 4 vezes o a vezes o c dividido por 4a. Se o b é igual a zero, isso aqui, ó, eu estou subtraindo zero, né? Porque 0 ao quadrado é zero. Alguma coisa menos zero, por exemplo, 1 menos zero, continua sendo 1. Então, isso aqui é um termo neutro. Não influencia em nada. Tá? Então, na prática, vai ficar o quê? 4ac dividido por 4a. Eu tenho 4 vezes o a vezes o c dividido por 4 vezes o a. Posso cancelar o 4a, né? Só sobra quem? O c. Beleza? Então, aí está demonstrado esse aspecto. Esse ponto, pessoal, do vértice, ele é chamado de ponto de inflexão, onde a parábola ela muda o sentido, né? Aqui está descendo e depois sobe. Ele tem uma característica importante. Reparem uma coisa. Olhem para a linha vermelha, né? Para o gráfico. Qual que é a menor altura dela em y? É essa daqui, ó. Não tem um outro valor menor que esse. Por exemplo, aqui. Aqui já não faz parte da parábola. Esse valor aqui, ó, é o menor possível.
Aqui para cá, ó, sobe infinitamente. Para cá também. Mas só tem um valor mínimo nesse caso. Certo? O vértice, ele tem valores atrelados a ele de máximo e mínimo. Tudo depende do valor do A. Se o A for menor que zero, qual que é o formato da parábola? Vai ser uma carinha triste. Com a carinha triste, pessoal, o valor aqui é máximo, ó, é a maior altura que pode chegar. Então, nesse caso aqui, o vértice tem valor máximo. No caso, se o A for maior que zero, for positivo, qual que é o formato da função? É uma carinha feliz. Desenha dois olhinhos aqui, ó. Carinha triste, carinha feliz. No caso, qual que é o valor aqui? O menor valor é esse aqui, ó. Não tem outro valor menor que esse, que faça parte da função. Então, por conta disso, o vértice, quando o A for positivo, ele possui valor mínimo. Certo? Então, assim, se liguem. O A é negativo, o vértice tem valor máximo. É o contrário. Negativo, máximo. Positivo, mínimo. Não confunda. Beleza? E para fechar, vamos falar de solução real. No gráfico, no caso, né? Já falei sobre isso aqui em sala com vocês, mas vamos lá. Se o delta for maior que zero, vamos ter duas soluções. O que isso quer dizer? Dois valores de raízes. Se o delta for igual a zero, vamos ter uma solução. Por quê? Porque são dois valores de raízes iguais. Beleza? Se o delta for menor que zero, sem solução real. Porque aqui vai entrar nos números complexos, né? Aí já foge dos números reais. Mas vamos ver isso aqui graficamente. Se liguem. Vou desenhar aqui três gráficos diferentes, para vocês perceberem um detalhe. Vamos considerar o mesmo valor de A. Um A positivo, tá? Opa. Peraí, deixa eu desenhar melhor isso aqui. Percebam, quantas vezes esse gráfico cruza o eixo X, que fala sobre as raízes? Duas, ó. Nesse caso aqui, ó, o delta é maior que zero. Duas raízes reais. Dois valores de raiz. Certo? Pois bem, esse aqui, ó, cruza só uma. Delta igual a zero. Beleza? E nesse aqui, cruza quantas vezes? O eixo X? Nenhuma. Delta vai ser menor que zero. Porque não tem nenhuma solução real. Beleza? Pessoal, de equação de segundo grau, de função, na verdade, é isso, tá? Não tem muito o que complicar mais. Esse assunto ele é bem resumido, tá? O que eu poderia detalhar mais, que eu posso fazer um vídeo adicional, se vocês quiserem, é mostrando os outros formatos do B, com mais exemplos. Beleza? Mas é isso. Falamos do vértice, falamos das soluções reais, falamos das formas diferentes de se escrever e dos coeficientes. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários e eu vou fornecer
nos comentários desse vídeo esse PDF para vocês darem uma olhada com calma se vocês quiserem. Beleza? Então ficamos por aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima.